Separei algumas notícias internacionais e, claro, não tem muito como a gente fugir do principal assunto do mundo todo há uma semana e 2 dias, por causa da guerra que começou entre Estados Unidos, Israel e Irã, lá no outro sábado. E de ontem para hoje teve uma novidade importante, que é justamente a escolha do filho do Ali Khamenei, que foi morto pelos Estados Unidos por Israel, lá naquele primeiro ataque, na base onde ele ficava, que era um complexo de segurança máxima, onde o Ali Khamenei morava. E aí, já nessas primeiras horas de escolha do filho, o Mojtabe Khamenei, Irã já fez um primeiro ataque a Israel, logo depois dessa escolha tão importante lá para o Irã, que é dessa substituição e, no caso, do pai do Khamenei. Um homem morreu nesse ataque e outro ficou gravemente ferido após estilhaços da explosão causada por ataque do Irã no centro de Israel. É a Giovana Alves que traz os detalhes para a gente aqui em metrópolis.com. Aqui foto, né, de uma dessas agências de redes sociais que trazem os poucos registros que a gente tem desses lugares que estão sendo bombardeados por todos esses lados. E na matéria, ela traz o seguinte: as forças de defesa de Israel anunciaram nesta segunda-feira ter identificado mísseis lançados pelo Irã em direção ao território de Israel. Esse é o primeiro ataque desde o anúncio de Mojtaba Khamenei, o filho do Ali Khamenei, o Ayatollah, como novo líder supremo do país nesse domingo. O ataque ocorreu horas após o Irã anunciar o aumento do lançamento de mísseis contra Israel. No comunicado, o exército afirma que já está em operação para interceptar as ameaças e orientou a população a seguir as orientações do comando da frente interna. E disse o seguinte através de nota, abre aspas, nos últimos minutos, o comando da frente interna enviou uma diretriz preventiva diretamente aos celulares nas áreas relevantes. O público é solicitado a agir com responsabilidade e seguir as instruções, elas salvam vidas, fecha aspas. De acordo com esses servidores de emergência israelenses, um homem de 40 anos morreu após ser atingido por estilhaços de uma explosão que atingiu o centro de Israel. O comunicado também informa que outro homem ficou gravemente ferido. E o Irã anunciou nesse domingo a escolha do Mojtaba Khamenei, de 56 anos, como novo líder supremo do país. Ele é o segundo filho do Ayatollah, o Ali Khamenei, que morreu em 28 de fevereiro após ataques conduzidos por Israel e Estados Unidos contra o Irã. A escolha foi feita pela Assembleia dos Peritos, órgão formado por 88 ayatollahs, responsável, essa Assembleia, por eleger o líder supremo desde a Revolução Islâmica de 79. Segundo um integrante do colegiado, o Mojtabe foi escolhido pela maioria dos votos para dar continuidade ao legado político e religioso do seu pai, e Donald Trump já falava que esse nome não seria respeitado por Estados Unidos e por Israel. O nome do Mojtaba já era cogitado há bastante tempo, há anos, em ser realmente possível substituto do pai, o Ali Khamenei, que já era um idoso, um homem de idade avançada e agora foi morto pelos Estados Unidos e por Israel. Toda vez que morre, ou executado, ou por morte natural, ele precisa ser ungido novamente por Deus e por esses peritos, esses 88 ayatollahs que ficam ali fazendo toda essa análise. Então, o Mojtaba não é uma grande surpresa, mas a gente vai falar muito sobre ele agora com o internacionalista Roberto Goulart. Roberto, muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. É isso, não é uma surpresa a escolha do filho do Ali Khamenei. Esse filho, no dia do ataque ao Ali Khamenei, perdeu mulher, perdeu filho também. Então também já vem com um sentimento de vingança gigantesco de, claro, o seu líder supremo ter sido morto, mas ter sido pai dele e nesse ataque, mulher, filho pequeno, muita gente ter morrido. Ô, Roberto, bom dia. Bom dia, Natália. É um prazer falar com você e toda a sua audiência. Pois é, Natália, a escolha do Mojtaba não é uma escolha improvisada e também importante destacar que uma das suas atribuições é a política externa, a diplomacia.
E então, como você bem destacou na matéria, ele é quem tem o poder de ordenar, né, a participação, a entrada, por exemplo, do país numa guerra. Então, nesse momento, a escolha dele mostra que o regime está de pé, né, o regime do Irã, e que todas as declarações do Trump até agora em relação a como vai ser o Irã após o conflito, né, claro, o conflito está em andamento, mas não, nenhuma delas parece ter surtido efeito junto aos círculos de poder, né, no Irã. Então, Trump ele pode ter as preferências dele, mas as preferências do Trump, como fica demonstrado aí, não têm sido, né, enfim, levado em consideração, né, se é que elas deveriam ter sido levadas em consideração, para que o Irã se organizasse politicamente a partir da vontade, né, do presidente dos Estados Unidos. Então a escolha, ela já vinha, como você destacou, já vinha sendo trabalhada até em meados de 2025, era um momento que se falou-se muito, né, da possibilidade da substituição do Khamenei, e por aí vai. E o filho dele, né, já estava, era um dos que estavam, né, cotados para substituí-lo. A substituição, como nós sabemos, vem no momento, né, que um momento de guerra, um momento em que o pai foi morto, né, nos bombardeios, e, portanto, o poder, como os Estados Unidos buscavam deixar no Irã, ou seja, deixaram decapitar todos, né, as autoridades, as principais autoridades, a nomeação dele mostra que rapidamente o Irã já está se recompondo e em nenhum momento, né, durante essa uma semana, né, de guerra, o Irã deixou de atacar países vizinhos, bases militares dos Estados Unidos e, como se destacou também, Israel. Professor, acho que aproveitar então esse gancho que você deixou no finalzinho sobre a continuidade dessa guerra, né? Pelo que a gente vê, ela ainda vai longe. O presidente Donald Trump vem dizendo que são 4, 5 semanas. É claro, é uma fala bastante subjetiva, mas todos os elementos que vão surgindo nessa história vão indicando que os três lados querem continuar por tempo indeterminado. Os Estados Unidos falam sobre esse tempo, mas colocando que a guerra termina quando eles conseguirem voltar com a paz no Oriente Médio. Em relação ao Irã, por exemplo, tem esse sentimento de vingança, de continuar com isso, parece que cansando as outras duas partes. Mas para tudo continuar, o Irã principalmente vai precisar de ajuda, professor, porque ele, mesmo tendo um poderio bélico interessante, relevante, seguir por tanto tempo assim, sozinho, vai ser complicado. Ele já tem ao lado dele o Hezbollah, o grupo terrorista, que era patrocinado por eles mesmos, né, pelo Irã, e que é dos inimigos maiores de Israel, já estavam em conflito com Israel há algum tempo. Quem que pode entrar junto com o Irã nessa guerra ou não? O Irã realmente deve pedir aí um cessar-fogo, deve diminuir os ataques, justamente porque não vai ter condições de continuar nessa guerra sozinho? Natália, talvez não seja nem só no campo militar, né, ali as batalhas, os ataques de parte a parte, mas nós estamos vendo os efeitos indiretos da guerra e um deles é sobre a economia mundial. O Estreito de Hormuz está fechado, já tem quase 10 dias, e o preço do barril já saiu de um pouco menos de $80 para um pouco mais de $100. Inclusive, o Kuwait, né, o ministro da Energia do Kuwait, chegou a mencionar que pode chegar, né, indicar a $150. Então, uma recessão sobre a economia global e, sobretudo, países muito dependentes do petróleo do Golfo Pérsico podem, claro, podem não, vão sofrer ainda mais as consequências. Do ponto de vista militar, o Trump declarou, né, na semana passada, de que só aceita do Irã a rendição incondicional.
que isso quer dizer? Que o Irã entregue as armas, que o país, claro, cesse os ataques, mas que o país vai ser ocupado, vai ser invadido por tropas estrangeiras. Então, vimos que o Irã descartou essa possibilidade. Então, Trump segue com as ambiguidades em relação aos ataques contra o Irã, né? E, sobretudo, porque foi arrastado por esse conflito por Israel. Porque Israel, como nós sabemos, depois dos ataques do Hamas de outubro de 2023, Israel fez o que pôde para fustigar o Irã e trazê-lo para um conflito também. E, naquele momento, o presidente Biden, nos Estados Unidos, não endossou, né, enfim, essa escolha do Netanyahu, ou essa ambição do Netanyahu. Então, nesse momento, o Trump vai mensurando, né, o desgaste da guerra nos Estados Unidos, junto à opinião pública, enfim, junto, né, enfim, aos seus eleitores, até mesmo do Partido Republicano. E a Europa também vai sentindo, né, que Trump quer arrastá-la também para o conflito. E como nós vimos, né, no entreveiro, né, entre os Estados Unidos e a Espanha. Então, agora a Inglaterra, né, querendo oferecer ajuda aos Estados Unidos. Então, ainda, digamos, né, a guerra, como numa expressão conhecida, segue sob a névoa, né? Então, Trump não também seria surpresa se ele, do mesmo jeito que ele entrou na guerra, né, de qualquer jeito, ele sair de qualquer jeito da guerra. Então, a Israel, né, ele precisa, enfim, ver a situação de Israel. Agora, a guerra, nesse momento, o Irã, né, nós sabemos, não tem condições de fazer frente aos Estados Unidos. Talvez tenha 1 ou 2 países condições de fazer, de fato, frente aos Estados Unidos no campo de batalha hoje. Mas o Irã continua impondo danos, continua mostrando algum poder de dissuasão. Isso é um ponto fundamental, né, dessa guerra atual, professor, a questão do petróleo, né, e do fechamento do Estreito de Hormuz, o medo do mundo todo de ter uma guerra ali mesmo, né, desses outros navios serem atacados. Muito do que você falou pode lembrar ou aumenta esse medo de que volte a acontecer o que aconteceu na guerra do Golfo, que foi justamente essa guerra especificamente no Estreito de Hormuz. Por ali não passa só petróleo, mas boa parte, né, 20% do petróleo do mundo todo, mas também outros abastecimentos importantes. Eu queria trazer mais uma matéria do Metrópolis.com durante a nossa conversa, professor, que tem a ver sobre a guerra e a coisa do petróleo. O Irã atacou instalações da principal refinaria de petróleo do Bahrein. Na guerra do Oriente Médio, que chega ao 9º dia, nessa segunda-feira, novos ataques e uma ampliação do conflito em diferentes países. É a Laura Braga que traz as informações para a gente. Um ataque do Irã nessa segunda atingiu as instalações petrolíferas de Al-Mamer, principal refinaria de petróleo do Bahrein. O ataque causou um incêndio com extensos danos materiais. E aí tem uma nota da agência de notícias do Bahrein que diz o seguinte: incêndio deflagrado devido à agressão iraniana contra uma instalação em Al-Mamer e danos materiais foram relatados. Não há ainda informações de vítimas. As autoridades competentes já iniciaram os procedimentos de combate ao incêndio. Esse é o mais recente ataque, né, contra instalações energéticas do Golfo Pérsico. E ainda lá no sábado, Israel atacou pela primeira vez a infraestrutura petrolífera da República Islâmica, atingindo ao menos 2 depósitos de petróleo. E no domingo, o Ministério da Saúde do Bahrein informou que 32 civis ficaram feridos num ataque lançado pelo Irã no país. O Bahrein é desses que estão ali nesse campo minado agora dessa guerra. Num primeiro momento é bastante atingido nessas respostas que o Irã faz aos Estados Unidos. Já que os mísseis do Irã não chegam nos Estados Unidos, eles atingem as bases militares dos Estados Unidos nesses países pelo Oriente Médio todo. Em relação a Israel, um pouco diferente, o Irã consegue atacar diretamente Israel, não por chão, mas pelos mísseis que são bastante tecnológicos. É isso, então, professor, a gente vê que os ataques são de diversos tipos, são muitas estratégias, mas a coisa de gerar uma crise energética por causa do petróleo e, claro, uma crise econômica
é bem forte, né? Como arma para o Irã. Sim, e Natália, uma declaração do Trump, né, mais recente, chama a atenção, porque ele diz que o preço do petróleo, mais ou menos é isso que ele diz, ficar alto por alguns dias não é um grande dano, né? E por quê? Porque os Estados Unidos, hoje, é o país que mais extrai petróleo no mundo. Os Estados Unidos extraem cerca de 10 milhões de barris por dia. E os Estados Unidos, desde 1991, como você destacou na Guerra do Golfo, né, naquele momento contra o Saddam Hussein, os Estados Unidos, nesses últimos 30 anos, eles foram diversificando os seus fornecedores de petróleo. Então, hoje, quem depende basicamente do petróleo que sai ali, que passa pelo Golfo Pérsico, é a Ásia, né, em especial o Japão, a China, uma parte vai para a Índia também, e cerca de 20% desse petróleo que passa ali, do que passa ali, vai para a Europa. Então, são duas regiões em que o Trump sabe, né, os Estados Unidos sabem que vão, enfim, ter que pagar mais para ter o mesmo petróleo, às vezes pagar muito mais para ter menos do que recebiam. Então, Trump, do ponto de vista da consequência econômica, né, do aumento do petróleo, né, em decorrência da guerra, os Estados Unidos, enfim, entendem que eles não são afetados tão diretamente. E o segundo ponto é que Israel, assim como os Estados Unidos, eles atacaram também usinas de dessalinização, né, no Irã. Então, a água, né, que, enfim, que vai para a população, parte dessa água que é extraída do mar e que depois passa por um processo tecnológico, enfim, caríssimo, né, de passagem, e também que foi afetada. Então, o que Irã busca fazer é não trazer mais países para o conflito, mas aumentar a pressão para que haja até mesmo uma negociação de um cessar-fogo, porque infelizmente, né, já estamos indo para o 10º dia, né, da guerra, Natália, e não temos nenhuma proposta sobre a mesa de cessar-fogo. E nem a Europa também vem dando declarações, né, os seus principais líderes nessa direção. Então, Trump que está com o controle quase que completo do conflito, né, e não dá sinais de que tenha uma proposta sobre a mesa. E conversamos, logo na nossa conversa, Natália, quando falamos do novo, né, líder do Irã, o líder supremo do Irã, nós vemos que Trump está preocupado, né, com as suas escolhas, ou seja, com as suas preferências em relação ao que vai ser o Irã no pós-conflito. Mas o fato é que também não há nenhum espaço, parece, de diálogo, né, entre Irã e Estados Unidos, que o Trump, logo no início do conflito, também declarou que o tempo para as negociações já tinham ficado para trás. Então, nós estamos com uma grande interrogação sobre o conflito e o fato é que o Irã segue atacando, né, como você destacou na matéria, países vizinhos e tentando, claro, atingir sobretudo as bases militares dos Estados Unidos e ao mesmo tempo também atacando aeroportos, atacando, né, infraestrutura básica desses países para que a pressão também provavelmente venha desses países em relação aos Estados Unidos. Professor, e o Brasil nessa história toda? Como a gente fica? Lá na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que, num primeiro momento, o Brasil não sairia prejudicado fortemente, que não sentiria tanto isso tudo que está acontecendo no Oriente Médio. A gente segue dessa mesma forma ou não? Em algum momento, o Brasil também vai ser prejudicado, principalmente por causa da crise ali do petróleo, da crise econômica? Sempre que tem um conflito dessas proporções, né, Natália, ainda mais uma região tão sensível como a do Golfo Pérsico, a gente pode pensar, como mencionei há pouco, em efeitos diretos e efeitos indiretos. Eu acho que o ministro da Fazenda estava se referindo mais aos efeitos, né, diretos sobre o Brasil. Então, o Brasil ele tem trabalhado do ponto de vista diplomático, né, enfim, condenando o conflito, condenando os ataques de lado a lado e, é claro, chamando enfim, a razão, digamos assim, esses países para que as Nações Unidas, o Conselho de Segurança da ONU, seja privilegiado, né, para encaminhar uma solução,
o conflito. E, do outro lado, os efeitos indiretos já estão se manifestando muito rapidamente. De certa forma, era esperado, né, Natália, que é o preço do petróleo disparar. E aí, é claro, o Brasil também, como nós importamos, né, vários produtos, né, por exemplo, como os fertilizantes para a agricultura, isso pode também aumentar o preço. Pode não, vai aumentar certamente o preço. Por quê? Porque não é só o que está saindo do Oriente Médio, ali sobretudo do Golfo Pérsico, fornecimento, né, regular está sendo interrompido, mas também aumenta o custo do frete, aumenta o seguro, né, e tudo vai ficando mais caro. E é claro que o Brasil também, embora produza, né, 3/4 do seu petróleo, que é consumido diariamente, o Brasil também vai ser afetado pelo aumento, né, do preço, né, de certas commodities, em especial o preço, né, de fertilizantes, dada a importância do agronegócio, né, na balança comercial brasileira. Então, também do lado dos Estados Unidos. Então, ou seja, produtos que são importados do Brasil, que vêm dos Estados Unidos, também depende de matérias-primas de outras partes do mundo. Então, enfim, claro, como está encadeada em grande parte a economia global, o Brasil, né, também está muito preocupado, porque o conflito, né, ele vai se estendendo por semanas, também pode afetar o nosso crescimento econômico, sim. Quem tá revoltado é o gatinho, professor. Ele tá que tá mesmo. Ô, professor. Passou um gato aqui, tá querendo passear na janela. Eu queria também te perguntar sobre Estados Unidos, sobre o presidente Donald Trump, mas sobre Cuba. A gente também terminou a semana com essa pressão ali em relação a Cuba aumentando, e que também tem bastante a ver com o petróleo, porque quando a Venezuela é atacada, o Nicolás Maduro é capturado, os Estados Unidos começam a fazer esse controle do petróleo venezuelano, que é também o país aqui do Ocidente mais importante em relação ao petróleo. E com isso também deixa com que Cuba consiga fazer os seus negócios em relação ao petróleo com a Venezuela. Era a maior fonte em relação a Cuba. E há uma crise maior ainda em Cuba por causa disso. Então, de forma indireta, os Estados Unidos já fazem intervenções ou já modificam os rumos ali do destino de Cuba. Mas agora o presidente Donald Trump voltou a falar especificamente dali, dizendo que pode atacar a qualquer momento, que isso vai ser muito simples. A gente deve se preocupar também com essa expectativa de mais um ataque aqui para os nossos lados? O que Trump está fazendo com Cuba, né, Natália, tentando estrangular, né, o país, dado que bloqueou todo e qualquer acesso ao petróleo, né, por parte de Cuba. O México, que está ali mais próximo, digamos, de Cuba, forneceu, né, um pouco de petróleo e também mantimentos, medicamentos, porque entende que se trata de uma crise humanitária. Alguns outros países da América Latina também anunciaram ações nessa direção. Vale lembrar que desde 1991, quando a União Soviética, que abastecia Cuba de petróleo com outros insumos, enfim, quando a União Soviética desapareceu, Cuba então também entrou no chamado período especial, ou seja, num período de muita escassez, sobretudo de recursos energéticos. E os Estados Unidos, ao longo, né, do bloqueio à ilha, né, desde 1962, teve momentos de relaxamento desse bloqueio, como, por exemplo, com o ex-presidente Obama, Natália, que chegou inclusive a visitar Cuba, né? Então, o que nós temos é que Cuba, nesse momento, tem um elemento a mais, que não é apenas o desafio econômico que os Estados Unidos impõem a Cuba, mas que o Trump tem como secretário de Estado Marco Rubio, e Marco Rubio busca, né, sobretudo, né, aí é filho de cubanos, né, busca, sobretudo, a derrubada do regime, né? Então nós vimos isso em relação à Venezuela, os Estados Unidos uma pressão muito grande sobre a Nicarágua e sobre Cuba também. E Trump considera que Cuba, entre aspas, vai cair por si só, porque estrangulando
o acesso à energia, a alimentos, a medicamentos, né? E, sobretudo, Natália, a principal fonte de receita de Cuba, que nós sabemos, é o turismo. Então, já caiu cerca de 600 mil o número de turistas, né? Em um pouco mais de um ano que deixaram de ir para Cuba. Por quê? Porque não tem energia elétrica, ainda, né, tem como receber parte desses turistas, mas sem o combustível para a aviação, aí estrangula quase por completo, né, a indústria do turismo em Cuba. Roberto Goulart, professor internacionalista, que vira e mexe está aqui no Acorda Metrópolis para fazer esse apanhado do mundo todo. É isso, vai libertar o seu gatinho que ele está desesperado para passear, professor. Bom dia. Obrigado, Natália, pelo convite mais uma vez e um bom dia para você. Valeu, uma ótima semana. Vamos voltar a falar sobre Daniel Vorcaro?